Oi, amoras! Olha, o que a gente vai estar pintando hoje? Isso mesmo, essa máquina antiga com esses copos de leite. Olha essa gota, gente. Pois é, se você quer aprender a fazer essa pintura, ainda não adquiriu a apostila, entre em contato na descrição do vídeo. Aqui também vai estar passando na tela o meu número de WhatsApp, R$ 20, 12 riscos, com videoaulas aqui no canal, tá bom? Essa é a parte 1, acompanhe o vídeo até o final, deixa aquele like, inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho na opção todas, assim você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Vamos pintar? Oi, amoras! Hoje a gente vai estar pintando o risco da apostila de número 4. Esse aqui é o risco de número 3, tá? É uma máquina de costura com copos de leite, tá? Um risco bem simples, fácil de pintar e eu vou estar mostrando para vocês hoje como está pintando. Esse risco compõe a apostila, que tem 12 riscos, custa R$ 20. Se você não adquiriu e quiser adquirir ainda essa apostila, gente, é só entrar em contato comigo através do link do meu WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo. Lembrando que eu vou fazer a pintura, vou falar todas as cores utilizadas e vou estar colocando na descrição do vídeo as cores que eu utilizei, tá? Vou deixar também o link do grupo lá do Telegram, onde eu coloco a foto e o guia de cor, tá? Das pinturas aqui. Se você quiser participar lá do canal desse grupo, você fica mais fácil de você estar pegando também as cores utilizadas, tá certo? E a gente vai começar pintando de forma bem simples, bem fácil. Tô usando o tecido da Estilotex, tá bom? Já risquei com carbono vermelho, risquei um pouco mais forte para que vocês possam visualizar com mais detalhes. Vamos começar a nossa pintura. Para o fundo das minhas pinturas, eu sempre utilizo o pincel, tá? Pituá da Castelo, referência C558, qualquer tamanho. O tamanho que eu vou usar aqui é tamanho 0, tá? Ele é um pincelzinho menor. Mas você pode usar até o número 4, número 2, não tem problema. Sempre gosto de iniciar o fundo utilizando a ajuda do clareador, que é essa tinta incolor, tá? Essa cor, ela é incolor, ela vai me ajudar a dar uma base, fazendo com que eu consiga distribuir melhor e o mais uniforme essa tinta, tá? Então, eu vou começar com 2 tons. Inicialmente, eu vou começar com a cor mostarda, que pode estar sendo substituída pelo ocre ouro ou pelo siena natural. E vou estar usando o sépia. Geralmente, quase todo mundo tem sépia. Mas se você não tiver o sépia, pode estar usando o rústico, um pouquinho do terra queimada, ou até mesmo o verde pântano. Sempre lembrando de pegar pequenas quantidades, pois essa segunda sombra é muito forte, tá? Senão você pode acabar deixando muito escura a sua pintura. Sempre com a ajuda de um pratinho, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar esse clareador em alguns pontos, principalmente aqui, ó, nessas bordas. Ó, nessa parte aqui, abaixo da máquina, eu venho passando um pouco de clareador. Não precisa ser muita quantidade. Observe onde você está passando. Algumas partes dessa máquina vai ser preta. Não é ideal você passar esse clareador nessas partes, tá? Ó, na parte de baixo, nessa parte de baixo aqui, ó, a gente também vai estar passando, ó, abaixo dos cabos, dos caules aqui desses copos de leite, tá? Aqui, gente, a pincelada é sempre, na parte de baixo, a pincelada é sempre na horizontal, certo? Venho agora, ó, com mostarda, limpo no pratinho, ó. Já expliquei várias vezes como fazer isso, ó. Venho no pratinho, ó. Dessa forma, eu tiro o excesso de tinta que ficou na ponta do pincel e, ao mesmo tempo, eu faço com que essa tinta entre nas cerdas do pincel, tá? Então, quando eu venho no tecido, eu consigo descarregar mais lentamente, ó. E aqui, gente, quando você vir com a tinta no tecido, com a mão muito leve, com a mão totalmente levantada.
as cerdas do seu pincel encosta muito pouco no tecido. E ainda assim vai descarregando a tinta, ó. Bem suave, tá? Bem suave mesmo, ó. Descarreguei lá, ó. Como o meu pincel ainda tá com bastante tinta, eu venho para outro local. Por quê? Porque aqui eu já atingi a distância que eu queria. Então, eu não preciso de mais tinta ali. Como eu ainda tenho tinta no pincel, o que eu faço? Eu venho, ó, distribuindo, ó, nesses outros locais aqui, ó. Tá? Repare que tá ficando um pouco manchado, não é isso? Então eu vou descarregar essa tinta primeiro, ó. Já tá acabando a tinta do meu pincel, ó. Tá? Lembrando que a iluminação está vindo dessa direção. Como já está acabando, ó, eu vou pegar o clareador e eu vou voltar esfumando a parte final dessa sombra. O que é a parte final? Essa partezinha aqui, tá? Lembrando que aqui tem que ficar mais escuro, você vai esfumando pra fora e aqui tem que ir clareando e suavizando até terminar a cor, tá? Como aqui ficou um pouco marcado, o que que eu faço? Eu pego o clareador, já que eu não tenho clareador, eu faço fundo sem clareador. Como suavizar se eu não tenho clareador? Simples. Você vai lavar o seu pincel, secar ele muito bem, para ele ficar sem tinta nenhuma, e você volta nessa bordinha aqui, ó, com movimento circular, repetidas vezes, até você conseguir essa suavidade, tá? Então, dá para fazer, mesmo que você não tenha o clareador, tá? Tem que esfumar muitas vezes, ó. Movimenta bem o pincel, ó, pra ficar um fundo bem suave, ó. Agora, eu vou voltar em todos esses locais que eu coloquei, ó, e vou fazer aquele esfumado, vou esfumar melhor essas bordas. Olha. Tem que preencher bem a trama do tecido, tá? Eu sei que às vezes quando a gente começa a pintar, a gente fica ansioso pra ver. Olha, tá vendo? Tinha uma sujeirinha no meu clareador, acabou manchando aqui. Mas aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou espalhar. Ó, vou pegar mais um pouquinho do mostarda, ó. E vou unir aqui. A gente fica ansioso pra ver o trabalho finalizado. Essa ansiedade atrapalha você fazer um bom trabalho. Por quê? Principalmente aqui na parte do fundo, às vezes a gente não tá com muita paciência de ficar movimentando o pincel de forma circular muitas vezes. E se deixa seu fundo marcado. Então, ó, trabalhe, esfume, ó. Esfume com paciência, curta esse processo de você estar fazendo seu trabalho. Vou pegar mais, venho lá no pratinho. Por quê? Porque eu vou fazer a parte de baixo agora, tá? Nessa parte de cima aqui, ó, eu ainda tenho que colocar alguns pontos, mas aqui eu vou colocar pouca tinta. E como o meu pincel tá carregado com tinta, eu vou descarregar onde eu vou precisar de mais cor, que é nessa parte de baixo. Aqui, como eu falei pra vocês, ó, tem até uma divisãozinha ali. Aqui, a pincelada é na horizontal, ó. A gente começa colocando na horizontal, tá? Se precisar, vai lá no clareador, pega um pouco, ó, e vem colocando. Primeiro, a gente usa o tom mais claro, tá? Ó, sempre com pouca tinta e vai acrescentando à medida que você achar necessário. Ó, aqui tem os cabinhos, chega bem próximo ao desenho e venho, ó. Venho aqui entre o cabinho também. Coloco aqui nessa partezinha aqui também, ó. Já vou entrar aqui, ó. Agora, repare que aqui eu já entro com movimento circular. Deixa eu ver se tá pegando a câmera. Sim. Repare que aqui eu já entro com movimento circular, ó. Por quê? O meu pincel já tá com menos tinta. Então, eu vou subir só um pouquinho aqui, ó.
Ó, e aí eu venho no clareador, que ele vai estar me auxiliando. Lembra que eu falei, essa parte de cá vai ficar mais clara, então não pode carregar muito, tá, gente? Na sombra. Não precisa carregar demais nesse fundo aqui. Tá? Venho novamente no clareador, venho aqui na parte de baixo, ó. E eu vou trabalhar aqui. Movimento sempre circular e com a mão leve. Esfume na horizontal. Gente, uma coisa que a gente sempre repara é que na câmera fica bem mais marcado do que está realmente aqui no pano, tá? Então, vocês levem isso em consideração quando estiver pintando. Às vezes, na câmera pode parecer que tá bem marcado, mas na real não está, tá? Ó, com um pouquinho de tinta que sobrou aqui no pincel, eu venho aqui nessa parte de cima, ó, e dou uma sujadinha, mas coisa bem pouquinho. Nessa parte de cima aqui, ó. Uma sujadinha. Certo? Agora, gente, ó, trabalha bem, esfuma, tá? Depois que secar, eu vou mostrar pra vocês que esse fundo, ele não fica parecendo que tá marcado. Já que tô com medo de trabalhar essa cor amarela e ficar muito forte, então você pega uma areia, um palha, um tom mais clarinho, tá? E aí você trabalha, porque com tom mais claro, gente, é muito mais difícil de você errar, de ficar marcado, tá? Então é simples assim. Tá com dúvida? Pega uma cor da mesma família. Por exemplo, aqui eu tô usando o mostarda, tá? Se eu tô usando mostarda, eu poderia estar usando o siena. Ah, mas o siena, ele é mais escuro, ele é mais amarelo. Então, eu uso o palha, o areia, né? Que são tons mais claros. Mais fácil de você distribuir sem marcar, tá bom? Lembrando que não estamos fazendo pintura realista, beleza? Então, agora, com um pincel mais chatinho, esse aqui é eu uso pra pintar bonequinha, eu gosto muito dele. É o da Tigre 141, esse aqui é o número 10. Tá lixado e aparado, eu comprei com a Flávia Artesã. Contato vai estar na descrição do vídeo. Então, vamos lá, vamos começar nessa parte aqui, ó. Eu vou pegar o sépia com o canto do pincel, pouquinha tinta. Ó, sépia, pouca tinta. E eu vou vir aqui, ó, bem nessa parte de baixo da máquina. Da manivela aqui, ó. E eu vou tá colocando. Então, essa parte mais, que tá aqui mais por baixo, ó, você pode colocar mais quantidade de tinta, um pouquinho, porque vai ser uma parte que vai ser mais escura. E vai saindo aqui pra fora, ó. Um pouquinho, ó. Tá? Trabalha, eu vou trocar de pincel, gente. Esse pincel não tá legal, não, tá? Deixa eu ver aqui qual eu vou pegar. Vou pegar da Castelo C522, esse aqui é o número 12, mas pode ser um número menor, tá? O 10. Ó, eu peguei tinta com o canto do pincel, venho aqui, ó, entre as duas, entre a folha e o copo de leite. Gente, essa pintura aqui, ela pode ser feita das mesmas cores que eu utilizei na máquina com margaridas. Tá bom? Ó. Vou trabalhar esse cantinho. Olha, repare que eu tô pegando pouca tinta, bem pouca tinta, tá? Vim aqui na parte de cima também, eu vou adicionar um pouquinho, ó. Ó, aqui, ó, coloco um pouco. Nesse cantinho, ó, coloco.
Sempre com o canto do pincel eu vou puxando, ó, movimentando o meu pincel de forma circular e novamente vem aquele processo. Próximo ao desenho a cor fica mais intensa, a partir que eu vou afastando ele vai suavizando, tá? Venho aqui também, ó. Tá? Na parte de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou terminar essa parte de cima. Ó, aqui próximo do carretel, eu vou vir com a sujeirinha só desse lado aqui um pouquinho e uma esquinha de nada do outro lado, bem pouquinho mesmo. Venho aqui, ó. Coloco. Tá? Aqui nessa parte de baixo aqui, ó, a gente vai colocar a sombra do copo de leite aqui, ó. Ele tá caidinho aqui, ó. Então, só com a sujeirinha bem pouquinha. Ó. Eu tô pegando pouquíssima tinta. E, ó, e tô vindo trabalhando aqui, ó, abaixo da base da máquina. Se vocês não quiserem estar usando esses tons aqui, pode usar as cores que vocês quiserem, tá? Ó. Vou trabalhando a base da máquina até aqui assim, ó. Tá? Aí, aqui, ó, tem a sombra aqui do caule, ó. Então, eu vou puxar nessa direção. Se a luz tá vindo de cá, ele vai projetar a sombra pra cá, ó. Ó, puxo na horizontal. Ó, puxo na horizontal, ainda posso acrescentar um pouco mais. Como eu falei, a sombra vai ficar voltado pra cá. Aqui de baixo, ó, eu posso colocar um pouquinho. Pegando tinta no cantinho do pincel, ó, eu coloco só um pouco, ó. Olha. Tá? Ó, essa aqui tem uma sombra também, ó. Vai ter uma sombra e ela vai ser projetada pra cá também, do mesmo jeito, ó. Trabalha aqui, ó. Eu intensifico bem essa parte aqui, ó. Certo? Ó, fica desta forma. Aqui fica uma sombra, ó, voltada pra essa direção, ó. E aqui eu ainda posso deixar marcadinho se eu quiser, ó. Ó, uma sombra, ó. Marcado mesmo, ó. Tá? Aí, trabalha a sombra com calma. E aí, vamos fazer a pintura. Se por acaso a gente achar necessário, a gente volta e refaz essa sombra, tá bom? Olha o fundo como fica. Agora, a gente vai começar fazendo o preenchimento dessa parte aqui e da máquina. Por que que eu vou fazer isso? Porque está por trás. A gente começa pintando tudo que está por baixo, por trás primeiro, tá bom? Então, amores, com sépia, eu já fiz todo o fundo em volta, certo? Aí, se você observar no seu desenho, aqui, ó, tem uma folha, não é isso? Voltado pra cima. Aqui fica um pequeno espaço. Então, esse pequeno espaço, nós vamos vir com o pincel chato, com a tinta sépia e vamos preencher. Por quê? Tá por baixo, tá? E é o fundo que tá aparecendo ali. Certo? Ó, então, venho cá.
Ó, e preencho esse cantinho, tá? Aí aqui você vai reparar que tem a base da máquina, que ela passa bem aqui assim, por trás, certo? Ó, aí aqui, ó, tem uma folha que passa aqui por trás e aqui, ó, tá? Tem um pedacinho da folha e vai ficar esse espacinho aqui no meio. Então, esse espacinho no meio, a gente também vai preencher. Só que se você reparar, a base da máquina, ela tá vindo aqui, ó, tá? Então, no desenho, provavelmente eu esqueci de colocar. Mas aqui, ó, a base tá vindo aqui, aqui, aqui. Então, bem aqui próximo da folha, ó, tem um tracinho. Então, essa parte de baixo até aqui assim, ó, a gente vai colocar sépia. Ó, até chegar lá onde a gente marcou. Ó, sépia. Porque está por trás do girassol. Ó, então, essa partezinha que ficou aqui vai ser a máquina. E essa lateralzinha, a folha que está aqui por baixo. E o que tá por cima, o copo de leite, tá? Isso, gente, é questão de observação, tá? Do fundo. É uma parte importante que a gente tem que aprender, tá? Com o tempo, a estar observando o seu desenho. Agora sim, a gente vai começar a pintar a máquina lá. E aí, depois, a gente vai fazer essas partes que estão aqui por trás, tá? E por último, a gente vai estar pintando as folhas e os copos de leite. Por quê? Porque eles estão na frente da máquina. Se eles estão na frente, a gente vai fazer todo o fundo, tudo que está por trás primeiro, tá? Ó, vamos fazer essa parte aqui da máquina, tá? Então, vou fazer as partes que serão douradas, mas se você não quiser fazer dourada, quiser fazer um tom mais prateado, você vai usar tons de cinza. Branco com tons de cinza para conseguir chegar aqui a uma imitação de um prateado, tá? Eu vou preferir fazer um dourado mais envelhecido, certo? Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer essa parte dourada e essas pequenas divisões aqui. O restante eu vou estar preenchendo de preto, tá? Mas vamos fazer. Primeiro, vamos pegar um pincelzinho pequeno, porque a gente vai trabalhar um espaço menor. E eu vou vir aqui, ó, na parte central dessa linha que tem aqui, né? Ó, vou colocar o branco na parte central, trabalho puxando para uma borda e para a outra. Tô usando o pincelzinho que já tá gasto, que vai me ajudar muito aqui na precisão. Com amarelo ouro ou ocre ouro. Se você colocar o ocre ouro, vai ficar mais envelhecido, tá? Com ocre ouro, eu coloco de um lado e coloco do outro, lá deixando um espaço branco, tá? Esse espaço onde a gente colocou branco vai ser o ponto de luz, tá? Feito isso, eu vou entrar, ó, com um pouquinho do cerâmica, mas poderá ser o caramelo também, ó. Eu tenho que esfumar próximo do amarelo. Eu coloco aqui, ó, em cima do amarelo, trabalho com o movimento de vai e vem, ó, e essa borda aqui, ó, eu esfumo com a mão bem levezinha, tá? Ó, pra ficar aquele degradezinho mesmo de cor. Repare que ficou esses pontinhos aqui sem eu colocar tinta. E aí que eu vou entrar com o sépia, tá? Então, eu vou colocar o sépia bem na pontinha aqui, ó. E bem com a mão leve, eu vou levando ele pra cima do cerâmica, que a gente acabou de colocar. Ó, puxo com o pincelzinho de lado. E eu vou pegando, acrescentando, conforme eu vejo a necessidade aqui, ó. Tá? Vou lavar o meu pincel. Ó. Venho com o pincel limpo, ó, trabalhando aqui nas divisões das tintas, pra fazer aqui uma mescla de tom, tá? Lavo o pincel e eu vou fazer esse mesmo processo que a gente fez aqui em cada negocinho desse, tá? Pra agilizar aqui, eu vou fazer
em todos de uma vez. Mas se você tiver dificuldade, faça um por um. Ó, coloco na parte central, com o amarelo, coloco aqui, um pontinho aqui, de cá, aqui e aqui. Limpo o pincel, venho, ó, com o movimento, eu quase não tiro o pincel, ó. Dou aquela esfumadinha pra lá e pra cá, sambando o pincel, ó. Deixando o pontinho de luz branco lá. Feito isso, eu vou vir com o caramelo, tá? Aí, o caramelo, ó, coloca um pouquinho na ponta, um pouquinho aqui, ó. Gente, o caramelo, ele é muito forte. Se você pegar um pouquinho, já é o suficiente, ó. Como o meu pincel tá sem tinta, eu já venho esfumando. Mas se o seu tiver ainda com caramelo, com cerâmica, que eu tô usando aqui, cerâmica ou caramelo vai dar na mesma, tá? Vocês limpam, pegam um pouquinho do sépia e eu coloco bem lá na bordinha, bem aqui, ó. Uma iscazinha de nada do sépia, ó, e eu jogo pra cima do caramelo. Se puder, não tampe todo esse caramelo, tá? Aqui é um pouquinho de cada cor que a gente coloca pra dar esse efeito. Ó, puxa pra lá, certo? Vou lavar o pincel e a gente vai começar fazendo o preenchimento com a tinta preta, preto puro. Com preto puro, tá? Tô usando o pincelzinho 6. É um pincelzinho que tá bem garço, então ele é bom de fazer as bordas. Ó, eu vou preencher. Só preencher, ó. Mas tem que fazer no capricho, tá? Pra tinta entrar bem na trama. Vocês sabem que o preto, depois que seca, né? Mostra todos os pontinhos onde você não preencheu. Então, você vai fazer com calma e com paciência. Você vai preencher, ó. Tá? Com bastante tinta. Respeitando o desenho para você não passar para fora. Secou, viu que tem pontinhos pretos, você vai voltar e vai retocar, tá? Mas geralmente a gente só consegue ver, às vezes, de um dia para o outro. Quando a tinta já secou, você consegue ver os pontinhos onde não entrou no tecido. Aí você volta e retoque. Faça o retoque. Ó. Se quiser fazer esse preenchimento primeiro, pode estar fazendo. Mas o ideal, se você decidir por fazer primeiro, é preencher, aguardar secar, e depois você volta fazendo aquela parte dourada, tá? Porque a chance de você borrar com preto é grande. Por isso, eu optei por estar fazendo assim. Ó. Bem com calma. E vamos preenchendo, tá? Vou preencher a parte de baixo aqui também. Gente, vamos fazer agora o carretel, tá? Então, o carretel, ó, a parte de cima aqui, ó, eu vou colocar mostarda, porque já tá aqui próximo de mim, mas você pode escolher outra cor, ó. Na parte de baixo aqui também, ó, eu coloco uma linha de mostarda, ó, com tinta de um lado só do pincel, tá? Limpo o pincel, vou pegar o cerâmica, que é um tom mais escurinho, e eu venho aqui, ó, em volta do pino aqui, ó.
em volta do pino, ó, coloco. Ó, em volta do pino. Depois eu arrumo ali com jeitinho, tá? Aqui eu tô bem longe. Lavo e vou fazer a parte de baixo. Aí, a parte de baixo seria a cor da linha. Você pode fazer da cor que você quiser. Eu vou preencher a parte central com branco. Ó, depois eu vou vir com preto. O preto eu vou colocar bem aqui na borda, ó. Como o meu pincel já tá sujo de branco, esse preto ele não vai ficar com a cor muito intensa, ó. Puxo, ó. Ó. Tá? E deixa essa parte centralzinha aqui, ó, mais clarinha, tá bom? Aí, pro pino, fazer com preto também. Você pode fazer da cor que você quiser, ó. Com preto, eu pego tinta de um lado só e dou uma pincelada aqui. Uma pincelada aqui, tá? Agora, vamos fazer o preenchimento da máquina. Ó, essa partezinha da máquina que ela vai ser dourada também, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Venho com o pincel, tinta branca, bem na parte central, ó. Tá? Eu coloco a tinta na parte central, gente, eu espalho nas duas direções, ó. Com o pincelzinho de lado, ó. Espalho bastante pra não ficar aquela mancha branca marcada. Tá? Ó, espalho. Pego amarelo ouro, ou você pode estar usando mostarda, siena, tá? Vai ficar mais envelhecido. Vai dar o ar mais envelhecido, ó. Coloco aqui nessa borda. Repare que ficou a parte central, tá? Venho aqui, ó, em cima do amarelo ouro, mais na borda, coloco uma pincelada de... Aqui eu tô usando cerâmica, ó. Coloco, esfumo nas duas direções, jogando um pouquinho pra cima do amarelo ouro e puxando aqui, ó, pra essa direção onde ainda não tem cor, não tem tinta, ó. Com sépia, eu vou vir lá onde ficou sem tinta, bem na bordinha, ó. E eu vou jogando essa tinta pra cima do cerâmica, tá? Olha, puxo. Desta forma, certo? Essa parte de baixo aqui, ó. Se você quiser fazer dourada, pode estar fazendo. Então, vamos lá. No centro, branco. Pouquinho de amarelo ouro na borda, ó. Deixando só o miolinho lá. Isca de cerâmica. Ó, de um lado do outro, na parte de cima também vou pôr um pouquinho, ó. Certo? Pouco de sépia na parte de baixo, ó. Aqui por cima. Ó, e na lateral também, ó. Eu coloco um pouco. Tá? Feito isso, ó. Eu vou puxar aqui a agulha, ó. Ai, mas eu prefiro fazer minha agulha de preto. Pode fazer. Pode ser preto, pode ser preencher de branco, depois sombrear com cinza, tá? Agora que a gente vai vir fazendo o preenchimento da máquina, tá? Pra fazer o preenchimento, eu vou usar um pincel bem grande pra agilizar o processo. Mas, pra fazer as bordas, eu vou usar um pincel menor, um pincel de acabamento. Tá, gente? Aí, ó, a agulha eu fiz assim bem básica, vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? O que que eu vou estar fazendo? Eu vou preencher toda essa parte aqui da máquina de preto, tá? Então, peguei um pincel de número 16, ó, bem grande, e eu vou
pôr tinta, pôr bastante tinta, ó. Essas bordinhas aqui, ó, que a gente precisa fazer mais retinha, pode usar um pincel menor, tá? Ó. Agora eu vou preencher bem caprichado aqui, ó. Toda a volta. Você pausa o vídeo nesse momento e preenche o seu aí, tá? Preencher toda a máquina. Não se preocupe com essas linhas que tem, que a gente vai estar iluminando depois, tá? Amoras, fiz o preenchimento inicial, tá? E, como eu falei pra vocês, algumas partes não dá pra preencher com pincel muito grande. Então, é aquelas partes onde você vai vir com aqueles pincelzinhos de acabamento, geralmente utilizado da linha da Condor, tá? 421. Se você tiver. Se você não tiver, pega um pincelzinho menor, que tá bem aparadinho aí, ó, que não tem pelinho saindo pra fora. E aí, você vai vir, ó, onde você não conseguiu fazer, ó, tá? Porque você ficou com medo de borrar. Essa é a melhor forma de fazer, gente. Você preenche o espaço maior com o pincel maior e deixa essas partezinhas pra gente fazer com um pincelzinho um pouco menor, que vai facilitar, tá? Então, toda essa parte aqui agora, ó, a gente vai estar fazendo da mesma forma, ó, tinta preta, só que com um pincelzinho menor. Aqui tem os copos de leite, então tem que fazer bem caprichado, ó. Ó, tá? Aí, aqui, ó, tem uma entrada aqui, ó, bem aqui, ó. A folha, né, tem uma folha que tá aqui, ó, daqui do lado, e tem a ponta do copo de leite, ó. Ó, fazer com carinho, com atenção. E aí, gente, a gente tem que aguardar secar essa tinta muito bem seca, até porque preto borra muito, e a chance de você estragar sua pintura é enorme, tá? Então, o que que eu vou fazer? Agora, a gente vai fazer pra parte de baixo, que a gente vai fazer de preto também algumas partes. Então, a gente já vai aproveitar, ó, e a gente vai trabalhar agora aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Deixa eu só mudar a câmera aqui, tá? Aí, aqui na parte de baixo, a gente tem que identificar as partes que vai ser escura, tá? Então, como eu tô usando a mão direita, eu vou preencher aqui primeiro, e depois eu venho preenchendo essas partes aqui. Por quê? Porque se eu preencher essas partes aqui, eu vou ficar com a mão com o antebraço em cima da tinta preta. Não vai dar certo. Vou borrar meu trabalho, tá? Então, lembra que a gente falou que esse espaço aqui seria preto também? Aqui, ó. Pincel pequeno. Tinta preta. Aqui tem um pedacinho da folha. Que tá aqui por trás, ó. Certo? Então, vamos lá aqui pra frente agora, ó. Aqui. Tentando manter retinho, coisa que eu raramente consigo. Ó, venho colocando a tinta na borda. Puxo aqui, vai ser um retângulo, ó. Tá? Então, na borda eu faço com muita atenção. Tentando manter a linha reta. Ó, e depois eu venho desviando aí dos caules, dos copos de leite que estão por cima, ó. Vamos fazer o preenchimento.
só preencher, tá, gente, ó. E tem que fazer com calma e demora um pouquinho. Ó, preenchi. Na parte de baixo aqui, ó, também tem uma partezinha. Ó, preenchi de preto, tá? Essa aqui embaixo. Também. Preto, ó. Preenchi, agora eu tenho que trocar de pincel. Por quê? Porque aqui tem uns espaços bem pequenininho que vai ser preto, tá? E esse pincel tá grande, então eu vou pegar o número... Vou pegar o 6, o 8. Ó, e eu vou vir bem aqui, ó. Esse espacinho aqui também vai ser preto, ó. Tá? Aqui, ó. Vai ser preto. Aí, aqui tem 2 cabinhos, ó. Tá? E aqui tem um pequeno espacinho também, ó. Que vai ser preto. Tá bom? Acho que deu pra vocês entenderem, tá? Ó, aqui, ó. Tô retocando um pouquinho. Porque já secou e eu tô vendo pontinhos pretos. E aí, eu já volto fazendo o retoque, tá? Então, olha, observe para você que toda a máquina já foi preenchida, tá? Só observar onde ficou pontinhos brancos e preencher, retocar. Só que esse retoque, geralmente, ele é feito depois que já secou, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Aguardar secar, ó. Ó, preenchemos toda a máquina. Depois que secar, você vai observar onde é que tem pontinhos pretos. Aqui ficou uma pequena partezinha que eu vou preencher ainda, tá bom? Então, você preenche o seu aí pra gente dar continuidade aqui na nossa pintura.